Boa Tarde Saúde, com Dr. Levi Jales. Oferecimento Endopure Academy. Estude sem limites. Nossa quarta-feira, você sabe, é especial. A gente tem o Dr. Levi Jales sempre aqui com a gente, trazendo convidados especiais. E hoje tem um convidado super especial, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Hiroshima. Pessoal, boa tarde. Hoje, o nosso tema será a inteligência artificial na medicina. E para isso, convidamos o colega Francisco Hiroshima, que vai nos mostrar como isso ocorre. Hiroshima, como é? As pessoas querem saber como a inteligência artificial pode ajudar o médico ao diagnóstico, ao tratamento. O que você tem a dizer sobre esse assunto? Você colocou muito bem. Parabéns, dia do professor. O senhor foi meu professor, né? Obrigado. E a inteligência artificial, ela hoje também, Miguel, ela é considerada hoje talvez a maior atividade que o homem criou nos últimos tempos. Então, a pergunta do senhor, onde é que ela vai atuar na medicina? Ela vai atuar desde a triagem, prevenção, atendimento, tratamento, diagnóstico e reabilitação. Hoje a inteligência artificial ela é uma atividade que, de todas as inovações, ela vai estar presente em todos. Se eu falar em robótica, ela vai estar presente. Se eu falar em impressão tecidual, ela vai estar presente. Melhoramentos de diagnóstico por imagem, ela vai estar presente. Então, hoje, ela tem penetração em todas as outras inovações. Por isso, tanto se fala da inteligência artificial hoje. Doutor, é um caminho sem volta. Hoje a gente entende o processo e abraçar essa inteligência artificial e agregá-la ao que a gente já tem é importante. De fato, a gente já tem de concreto a participação da inteligência artificial com resultados no Brasil? Sim, com certeza. Só para você ter uma ideia, quando a gente está falando do boom, quando chega à sociedade, a coisa já está acontecendo muito antes. Só para você ter uma ideia, fora um pouquinho da área médica, tem uma fintech da Suécia, que ela mandou muita gente embora há 2 anos para utilizar só inteligência artificial, e foi um caos. Ou seja, o elemento humano ainda é muito necessário, né? A gente tem muita ideia apocalíptica, né? Que vai acabar com os empregos de todo mundo, não sei o quê. Isso vai acontecer. A gente disse que a gente vai passar por uma curva J, ou seja, a gente vai ter isso, mas lá na frente o que vai ser gerado, o que se espera, é uma coisa fabulosa. Então, só trazendo novamente para a área médica, você imagina vacinas que durariam 15 anos de estudos, você ter esse número de estudos de tempo reduzido. Ou então antibióticos que possam ser indicados a formulação com melhor resistência a bactérias, tudo isso sendo utilizado a IA. Isso é interessante colocar aqui, é até bom o senhor evidenciar, que deu um exemplo, né, de uma fintech que demitiu todo mundo, colocou só inteligência artificial e não deu certo. A gente está falando sobre ética, sobre responsabilidade, sobre limites. Então, associar esse conhecimento do ser humano com essa tecnologia, porque nós estamos falando de algoritmo. Na verdade, quando se tem uma decisão tomada por inteligência artificial, a responsabilidade é do profissional que está ali ou desse algoritmo que está buscando trazer um resultado? Você falou aí uma coisa que é motivo de debate no mundo todo. Ou seja, teoricamente, se eu tenho um médico utilizando uma inteligência artificial e que ele toma a conduta dele baseada na inteligência artificial, teoricamente, a responsabilidade é do médico. Mas hoje se questiona porque a Microsoft vai lançar aí recentemente uma junta de inteligência artificial. Já pensou, doutor Levi? Nossa. Agora, não ter só uma inteligência artificial, ter várias pensando para dar diagnósticos médicos. É a MyDxO. E eles fizeram uma comparação, e pegando um pouquinho, voltando na sua pergunta, Miguel, existe um viés muito grande. A maioria dos trabalhos compara médico com inteligência artificial. Só que esses médicos eles estão sem acesso a nada, nem à internet. E falta um terceiro grupo, que é o médico com a inteligência artificial, que é o melhor. Então, o ideal é o médico com a inteligência artificial, mas não sendo só a inteligência artificial o ditador de condutas, né? Mas temos que falar também de ética, porque na hora que eu tiver uma inteligência artificial autônoma, dando diagnóstico e conduta, quem vai responder por isso se não tiver um médico? Provavelmente as empresas não queiram
arcar com essa responsabilidade. Entendi. Doutor, a gente está falando sobre essa questão de detectar um problema, usar a inteligência artificial para mostrar de uma forma mais precisa um determinado problema. Mas muito se fala também em usar essa inteligência artificial para prevenção. Existe hoje a capacidade da inteligência artificial prever o que pode acontecer? Com certeza, e a gente já trabalha isso aqui em Natal. Antes da pandemia, nós somos gerente de inovação lá da Liga contra o Câncer. Nós tivemos uma startup que informatizou toda a nossa UTI utilizando inteligência artificial, que é a Raistec, que é uma startup também do IMD, e que eles implementaram inteligência artificial para predizer a gravidade do paciente, ou seja, como vai ser o futuro desse paciente nas condições que eles estão hoje. Então, isso é uma coisa que já está ocorrendo. O prognóstico, né? O prognóstico. Então, qual é a grande sacada da inteligência artificial nisso que você disse? Eu tenho um mundo de dados e que, às vezes, nós, humanos, não temos a capacidade de analisar esses dados e dizer, poxa, aqui tem um valor preditivo que me diz, esse paciente vai desenvolver daqui a 2 anos, tem possibilidade de desenvolver insuficiência renal, entendeu? Vou dar um exemplo para você. A gente desenvolveu um exame de urina para celular. Não é para urinar no celular. Um chip que você molha e com uma fotografia ele dá em poucos segundos tudo que tem no exame de urina laboratorial normal. Agora imagine, doutor Levi, eu ter um dispositivo desse num vaso sanitário em que todo dia eu urine 3, 4 vezes no dia e ele registre o meu exame de urina. 4 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, 365 dias no ano. Eu fiz quantos exames de urina durante o ano? Mais de 1000. Então, qual o valor de eu ter 1000 exames de urina? Essa inteligência artificial ela pode analisar e dizer, ele está monitorando, toma cuidado com o seu rim. Se houver alguma mudança. Alguma mudança que eu não tinha condições de determinar em 4 exames durante o ano. Perfeito. Entendeu? Hiroshima, as pessoas perguntam também com a preocupação de que o médico que fica ligado à parte tecnológica, às vezes esquece do paciente. Então, alguns pacientes chegam e comentam, doutor Levi, eu não queria ser trocado por uma máquina. Então, na verdade, a parte do ser humano é fundamental, não é? E o que você tem a dizer sobre essa humanização versus avanços tecnológicos? Eu acho que a gente passou por esse preconceito com a tecnologia, mas eu vou dar um exemplo agora. A gente tem uma empresa, não é minha, não tem um conflito de interesse, mas uma empresa de São Paulo que começou a usar a inteligência artificial para transcrever a consulta médica. Então, imagine, o doutor Levi está me atendendo e o alto-falante do computador está ligado. Isso. Eu posso falar o que quiser, Miguel. Quanto é que foi o jogo do ABC e América? A inteligência artificial ela desconsidera isso. Ela vai colocar no seu prontuário apenas o que foi falado que tem interesse para o prontuário médico. Ela vai trabalhar na amnésia. Ela vai trabalhar na amnésia, exatamente. Então, ela vai colocar nas caixas, ela vai filtrar. Não é uma gravação que eu vou ter que... Não, ela já vai trabalhar nisso. Agora, você imagine, a gente está falando de tecnologia afasta. Nesse período todo da consulta, o doutor Levi está olhando para o paciente, olho no olho, ele não está virado para um computador. Então, a inteligência artificial, ela vai trazer talvez uma aproximação maior do médico com o paciente. Ela pode provocar no humano um olhar que, num primeiro momento, ele não está detectando. Exatamente, por ser uma tecnologia. E sempre tecnologia, a gente se voltou para a tecnologia. Por exemplo, a gente está fazendo um ultrassom, o médico está fazendo um ultrassom, ele está olhando para a máquina e não está olhando para o paciente. Mas e se agora ele estiver olhando para o paciente e fazendo o exame ou fazendo a consulta? É outra coisa. E interessante que essa tecnologia já está em prática. Tem vários médicos que utilizam essa ferramenta na hora de fazer a história clínica, na hora de fazer a anamnese, pegar do paciente aquelas informações, o computador está gravando e ele só falando, depois passa um relatório. Muito bom. Excelente. Existe algum campo da medicina que já está mais avançado, doutor? A gente pergunta, porque querendo ou não, sempre fica aquela expectativa e uma pergunta de muito tempo. Meu Deus do céu, a gente consegue num tempo recorde uma vacina para a Covid, a gente consegue controlar a questão da AIDS, mas e o câncer, minha gente? Será que um dia a gente vai ter um tratamento, a gente vai conseguir de fato entender que existe cura para o câncer?
a gente pode criar uma chaminha de esperança em relação à inteligência artificial versus câncer? Creio que sim. Creio que não é uma panaceia de dizer que a gente vai ter logo isso, mas você tocou num assunto também muito importante, Miguel. Quando você falou qual o local, qual a especialidade que está mais avançada, eu destacaria duas. A radiologia, que é a interpretação de imagens médicas pela IA, e segundo, a minha especialidade, que é a oftalmologia. Só para você ter uma ideia, existe um aparelho brasileiro, também não tem um conflito de interesse nenhum, que a gente hoje consegue fazer uma fotografia do seu olho sem pingar colírio, sem dilatar. Ele faz uma foto da sua retina, do seu fundo de olho, e diz se você tem doença ou não, e qual o grau da doença com inteligência artificial. Essa empresa apresentou pela primeira vez esse aparelho aqui em Natal, num congresso norte-nordeste, aqui na Via Costeira, e hoje ele está no mundo todo. E eu tenho uma foto usando esse aparelho, que foi a primeira vez que foi utilizado aqui no estado. Eu quis bater uma foto de uma pessoa lá num sítio em Caicó, no Seridó, embaixo de uma oiticica, de lado de uma foto de um esqueleto de uma vaca, que era para demonstrar qual o valor da inovação, ou seja, de chegar a esse ponto de, sem internet, eu poder estar no sertão do Rio Grande do Norte, batendo uma foto do olho do paciente e a inteligência artificial dizendo se ele tem ou não. Então, já imaginou o benefício? Então, a IA ela vai ter uma grande importância dela dar acessibilidade, dela poder deixar Miguel Weber dizer, eita, detectei alguma coisa que está normal aqui em mim e procurar um médico. E além da questão da acessibilidade, imaginar também diminuição de custos e acesso para essas pessoas. Você acabou de citar, a pessoa está lá no sertão do Seridó, embaixo do Oitici, que a gente consegue, então, dar esse acesso. Então, a gente precisa entender que é necessário também um investimento por conta do poder público em relação a essa inteligência, né, doutor? Regulamentação e também ter um suporte de um profissional. O que a gente costuma dizer, Miguel, você pode ter a melhor IA do mundo para arquitetura, mas você ser um arquiteto usando IA, nenhum que não é arquiteto vai ser melhor do que você. Perfeito. E eu acho interessante que da importância da atualização da saúde, né? A atualização médica é fundamental. E para isso... a gente sempre fala aqui, pessoal, nós estamos falando de profissionais que se preocupam, não é porque já estão com seus doutorados e pós-doutorados e não se atualizar. Para você que é estudante, para você que é da área médica, Endopure Academy. O que é isso? É uma plataforma de cursos por assinatura do Brasil, que é voltada exatamente para a atualização dos profissionais da saúde. São cursos novos todos os meses para você estudar sem limites. Você vai assinar agora e vai começar uma revolução no seu conhecimento. Você acessa endopureacademy.com e aí você está sempre atualizado. Mas essa conversa da gente é boa, mas é boa para ter vários capítulos, sabe, doutor? Isso. A gente lhe provocar em outros momentos para que o senhor possa estar presente aqui com a gente também. Se antes de mais nada, me fala sobre o fórum que vai acontecer, doutor. Então, é isso que eu quero convidar todos os acadêmicos de medicina e aos colegas médicos para participarem do 8º Fórum de Atualização Médica do Rio Grande do Norte, que será feito também junto com o 3º Fórum das Ligas Acadêmicas. Esse é um evento médico-científico promovido pela Associação Médica do Rio Grande do Norte e o Sindicato Médico do Rio Grande do Norte. Esse evento deve acontecer no final desse mês, dia 30 de outubro, 31 e 1º de novembro, na Associação Médica do Rio Grande do Norte, no auditório. E eu convido a todos, inclusive o professor Francisco Hiroshima, vai lá e irá abrir com a aula magna sobre a inteligência artificial na medicina atual. E eu convido a todos para participarem. Doutor Francisco Hiroshima, a gente sabe que toda mudança, às vezes, tem uma resistência. Só para encerrar, qual é a frase que o senhor diria para quem está assistindo agora? Mas eu tenho medo de me entregar para uma máquina sobre inteligência artificial em relação à questão de saúde. A gente usa uma frase que diz, toda grande crise trouxe um boom de inovação. Foi assim pós-guerra, foi assim pós-Covid. Quando eu tenho muita inovação, eu tenho mudança de comportamento que é exigida da sociedade. E isso traz angústia. E é isso que a gente está passando agora. Mas, talvez hoje,
Eu gosto de voltar ao passado, né? Muitas coisas que a medicina faziam, se eu perguntar hoje a você, você queria voltar no passado e fazer daquele jeito? Você provavelmente diz, jamais faria isso, né? Ou seja, você queria abrir o peito e fazer uma cirurgia cardíaca, se você pode hoje colocar por um vaso e fazer, e com a recuperação muito maior, é isso que a IA vai trazer logo, logo, e que a gente vai estar querendo ter IA. Maravilha, doutor. Que vai participar do fórum. Sim, e estaremos também, né, juntamente com todos os colegas, no 8º Fórum de Atualização Médicas e o 3º das Ligas Acadêmicas do Estado do Rio Grande do Norte, nos dias 30 e 31 desse mês e 1º de novembro, lá na Associação Médica, e todos vão estar convidados, porque estaremos falando lá sobre IA na medicina atual. Doutor Francisco Hiroshima, prazer imenso tê-lo aqui com a gente, que bom poder aproveitar um pouco da sua inteligência, e eu sempre digo isso, se der permissão, a gente vai estar lhe explorando sempre que possível aqui no nosso programa. Obrigado pela sua vinda, viu? Estamos à disposição. Doutor Levi, quarta-feira que vem, Obrigado, Miguel. não marque nada nesse horário, viu? Nós temos um encontro na próxima quarta-feira. Com certeza. A gente vai no intervalo comercial, mas é jogo rápido. Daqui a pouquinho a gente volta.